a saúde das finanças pessoais. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor economista Vitor José Hall. Participa também dessa entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, vamos esgotar essa questão dos juros. O senhor estava concluindo essas ideias em torno da família que está super endividada, como é que ela faz, e também a reação da pessoa diante dos juros, né? Que ninguém faz o cálculo do juro que está pagando, e também a questão da compra à vista. Vamos fazer um pouco um resumo disso tudo? Na verdade, quando você pega um empréstimo, a regra é o seguinte: primeiro você paga os juros e depois você amortiza. Então, a parcela dos juros que vão nas primeiras prestações é muito maior do que a amortização. E aí, o que acontece? As pessoas... A amortização é quando você está pagando o principal tomado, né? Pagando a dívida, na verdade. Tá certo? E aí, o que acontece? A pessoa pega um empréstimo de, por exemplo, 36 meses, mas quando chega na metade do empréstimo, com 18 meses, ele tem dificuldade. Ele chega no banco e vai renegociar aquela dívida. Então, o que acontece? Nos primeiros 18 meses, ele praticamente só pagou juros, não amortizou nada. E aí ele começa tudo de novo, e assim ele fica só pagando juros, né? Então, quando você tomar um empréstimo, pague ele todinho até o fim, porque você vai liquidar a dívida mesmo no final, no começo só está pagando juros. Falar um pouco de investimento então, professor. O que é necessário o cidadão comum saber, ou que tipo de informação ele precisa ter, para escolher o bom investimento, para avaliar, para saber onde estão as melhores oportunidades? Então, é necessário se educar financeiramente para isso, né? Então, não adianta sair querendo adivinhar as coisas, né? Então, enquanto, por exemplo, o investimento mais simples e mais imediato é a caderneta de poupança. Até uma pessoa analfabeta pode abrir colocando o dedão na ficha. Então, comece por aí, né? Comece na caderneta de poupança, faça uma reserva e depois comece a se informar sobre como é que funciona a renda fixa, que também não é tão complexo. O que é um CDB, como é que é tributado a renda fixa, quer dizer, quanto mais longo prazo, menos imposto eu pago. Como é que funciona, por exemplo, o Tesouro Direto, né? Porque quando você vai investir em renda fixa, você tem que pensar em investir a um prazo mais longo, né? Por exemplo, 1 ou 2 anos, que aí você vai pagar uma alíquota de imposto menor. E depois começam os investimentos mais complexos, por exemplo, a Bolsa de Valores, que é uma ótima forma de formar um patrimônio, uma poupança para aposentadoria, para isso. Mas onde existe maior risco? O risco, na verdade, não existe risco, porque o mercado se comporta de uma forma. E o risco é o desconhecimento da pessoa sobre como aquilo funciona. Eu sempre digo, se tiver um helicóptero ali parado e você não sabe dirigir helicóptero e quer sair voando, você vai assumir um alto risco. E é isso que acontece no mercado. O mercado de ações, ele tem uma série de defesas para você aprender a gerenciar o risco. Por exemplo, a ordem stop. Eu vou comprar uma ação pensando que ela vai subir. Então, a ação está custando R$10. Eu acho que ela vai subir. Mas a minha avaliação foi errada. Então, ao comprar a ação, eu automaticamente já digo para o corretor, se ela não subir, eu comprei por 10, se ela não subir, chegar a 9,80, venda. Chama-se ordem stop loss. Quer dizer, eu não vou ficar esperando o negócio cair. Porque eu fiz um diagnóstico errado. E isso em que tempo? Porque a angústia dele é com o tempo. Ele está caindo, mas depois ele recupera. Não, isso não existe. Né? E depois também, sempre compre na baixa e nunca compre na alta do mercado. E as pessoas fazem exatamente o contrário. Porque a mídia vai divulgando, a bolsa subiu 20%, subiu tanto. Quando está lá em cima, daí ele quer comprar. Aí ele quer comprar. E aí aconteceu que agora recentemente, nessa crise americana, do subprime, a bolsa chegou no pico mais alto. É medido por um índice, né? Chama índice Bovespa, que estava em 73 mil pontos. 73 mil pontos, assim, para significar o que quer dizer isso, é como se você tivesse R$73 mil, porque é um índice de preço.
E, de repente, em 2 meses com a crise, isso caiu para 29 mil pontos. Quer dizer, eu tinha 73 mil reais e, de repente, eu tenho só 29 mil. E isso que apavora as pessoas no investimento. Então, a necessidade de você conhecer esses mecanismos e aprender a administrar esse risco. Agora, a Bolsa é mais sofisticada, né? É a mais Imagino sofisticada, que não é para por isso... qualquer um. O cidadão pode optar, aquele cidadão que tem menos acesso à informação, a concentrar os investimentos dele nessas caderneta de poupança, no máximo a renda fixa, que são aplicações mais básicas? Exatamente, foi isso que eu falei. Primeiro, não precisa entrar na Bolsa necessariamente. Não precisa entrar. E se entrar... Entre sabendo. Entre sabendo. Quer dizer, enquanto você está aplicando na poupança e na renda fixa, vai estudando... Se perceber que não é para você, fique quieto na poupança, né? Exatamente. Né? Professor, faz um pouco assim, traça o perfil de cada uma dessas aplicações principais que nós estamos falando. A renda fixa, a Bolsa de Valores, CDBs, Tesouro Direto e caderneta de poupança. Quer dizer, qual é o perfil de cada uma? Quer dizer, para que tipo de investidor cada uma é mais adequada? Bom, então, caderneta de poupança é o básico, né? Todo mundo tem que ter uma reserva em caderneta de poupança, né? Depois a renda fixa... É mais para suprir uma emergência até, né? Para suprir uma emergência. Porque, veja bem, a pessoa quer investir em ações. Aí falta dinheiro, que vai vender ação, sabe? Fez uma aplicação em um CDB para 2 anos. Certificado de depósito bancário. Um certificado de depósito bancário. Uma aplicação de renda fixa. E ele planejou deixar esse dinheiro lá por 2 anos. E aí ele vai ter uma alíquota de imposto menor. De repente, ele não está prevenido, passou 2 meses, ele já quer sacar. Aí ele praticamente não vai ganhar nada, porque o período foi muito curto e vai pagar um mega imposto. Então, todos esses detalhes têm que ser aprendidos. Então, renda fixa, aplicação mais a longo prazo, nessas Tesouro Direto, certificado de depósito bancário, essas outras aplicações. Questão de segurança, o Tesouro Direto é uma aplicação segura, né? Os grandes bancos, fuja também desses bancos que oferecem uma taxa melhorada, né? E os pequenos bancos. Os bancos de maior porte são mais seguros e o Tesouro Direto nem se fala, né? Então, essa aplicação é aconselhável. E tem que ser um prazo mais longo. Você não pode querer fazer uma aplicação para 6 meses. Isso aí você deixa na caderneta de poupança. E a Bolsa de Valores, aprenda primeiro. Né? Então é aconselhável. E isso todo mundo deveria se dedicar um pouco a isso. Pois é, nesse processo de aprendizagem sobre a Bolsa, o que o senhor acha que deve ser feito para divulgar melhor junto à população esses conceitos, regras, funcionamento do mercado de capitais? Quer dizer, quem poderia ajudar a fazer essa divulgação para que a população tome mais conhecimento? Então tem um plano, né, da própria Bolsa, da CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Existe o INE, que eu já citei no bloco anterior, que é o Instituto Nacional de Investidores. É uma parceria com as empresas de capital aberto. O que são empresas de capital aberto? São aquelas empresas que lançaram ações no mercado. Né? Aí tem as chamadas blue chips, são as mais conhecidas, né? Que todo mundo sabe que são a Petrobras, os bancos, a Vale. Então as pessoas pensam, poxa, mas será que eu posso comprar ações da Petrobras e tudo? Pode, ou através de um fundo de investimento em ações, ou através da participação de um clube de investimento. Mas é muito importante você aprender como isso funciona, porque mesmo participando de um fundo, a cota do fundo ela sobe e desce, né? Ao sabor do mercado, porque as ações elas horas valorizam e horas elas desvalorizam. Então, saber como esse mecanismo funciona. E as pessoas confundem aplicações em ações com aplicação em renda fixa. Pensa que é o tempo que vai dar a renda quando eu aplico nas ações. E não é assim. Se você pegar um período de baixa, o tempo só vai ser contra você. Quer dizer, quanto mais tempo você deixa, mais você perde.
O senhor costuma chamar a atenção em suas palestras para o efeito multiplicador de aplicações sistemáticas. Em alguns exemplos utilizados, uma aplicação de R$ 3,50 por dia renderiam em um ano R$ 1.356, em 15 anos R$ 77 mil e em 30 anos R$ 919 mil, ou seja, quase R$ 1 milhão. Dá para o senhor explicar melhor isso? Eu sempre digo o seguinte, se ao nascer do seu filho ou do seu neto, você aplicar R$ 1 ou R$ 2, né, por mês, quer dizer, você não vai fazer isso todo dia, mas acumula 30 dias, 50 dias e coloca isso na caderneta de poupança. E também ao longo da vida útil dessa criança, né, enquanto ela é jovem, já vai ensinando as coisas. Então, quando esse jovem que nasceu e você faz isso durante 35 anos, quando ele tiver 35 anos, ele vai ter um capital suficiente e o conhecimento suficiente que, às vezes, o permite já ser um investidor e não precisar trabalhar por dinheiro para o resto da vida. Quer dizer, ele já nasce aposentado. E isso é muito útil para a era da informação, porque a era da informação, como todo mundo sabe, os robôs estão substituindo muitas atividades humanas e há uma carência de emprego. O nível de emprego está aumentando no mundo inteiro. O senhor acha que para fazer isso seria importante a pessoa ter metas? Por exemplo, nasceu o filho, eu vou começar a fazer esse pequeno investimento pensando em pagar a faculdade dele. Nasceu um outro, eu começo a estabelecer metas para que seja algo concreto e não aquele poupar que não tem muito sentido? O ideal é poupar para formar realmente um patrimônio, né? E talvez usar esse dinheiro para que ele gere uma renda para as pessoas e viver da renda do capital. Por exemplo, essas metas tipo assim, vou juntar um dinheiro para comprar um carro, vou juntar dinheiro para isso, para aquilo, ou para fazer uma viagem, é bom, mas não é o caso de alcançar a independência financeira. A independência financeira se alcança quando você tem um montante em dinheiro investido e está rendendo mensalmente uma renda. E essa renda você pode gastar sem gastar o principal, né? Talvez fazendo isso para a criança, quando ela atinge aquela idade, só a renda daquele capital investido já dá para pagar a mensalidade da faculdade sem precisar tirar o principal do investimento. O senhor falou sempre em tese aí na aposentadoria complementar, quer dizer, a pessoa investir para ter com isso a aposentadoria complementar. E a aposentadoria mesmo complementar, que é oferecida pelos bancos, ela é uma fria, digamos assim, ou é mais vantajoso a pessoa ela própria fazer as suas aplicações e para com isso garantir a sua aposentadoria? Veja bem, quando você entra num plano de previdência, PGBL ou VGBL, um tem desconto no imposto de renda e outro não tem, depende do perfil da pessoa. É um plano de previdência tradicionais que todos os bancos oferecem. Você está delegando a administração do seu dinheiro para alguém. E está pagando por isso. E está pagando por isso. Seria a mesma coisa que você ter um galinheiro e pôr uma raposa para tomar conta, né? Então eu sempre aconselho, você tem que aprender a administrar o seu dinheiro, né? Para saber o que é melhor. Agora, muitas pessoas dizem o seguinte, eu faço um PGBL, um VGBL, porque eu não tenho disciplina para eu mesmo administrar. Então eu corro o risco de pagar a taxa bancária, mas eu vou fazer assim porque isso me obriga a ter disciplina. É válido nessas situações? É válido, mas é cômodo, né? É melhor você se disciplinar. E às vezes é isso que impede das pessoas, por exemplo, fazer isso na caderneta de poupança. Porque a caderneta de poupança está sempre disponível e as pessoas querem sacar. E lá no plano de previdência, não. Ele tem carência, tem uma série de coisas, e se você sacar antes do prazo, você vai pagar um imposto muito grande. Então as pessoas tendem a fazer. É o mesmo caso do consórcio, né, que nós não falamos. O consórcio, as pessoas entram porque são obrigadas a pagar, e aí elas fazem uma pré-poupança para adquirir um automóvel ou um imóvel. Tarifa bancária. O senhor acha que isso aí é um ralo dentro das famílias? Como é que ela pode fiscalizar melhor essa cobrança de tarifa bancária sobre tudo que ela faz na sua vida financeira? A tarifa bancária, ela também é um pacote, né? Um pouco complicado. Então,
o melhor é você ver seu perfil e abrir uma conta só num banco e acompanhar e de vez em quando dar uma sondada como é que estão os outros bancos. Se o seu banco não está cobrando exageradamente. Porque agora tem a portabilidade, né? Você pode passar para um outro banco, né? Justamente para estimular a competição entre os bancos. Então dá uma acompanhada entre os bancos que têm para o seu perfil a melhor tarifa e chega para o gerente e fala, olha, assim não dá, eu vou mudar de banco. Tá certo? Professor, qual a importância do planejamento para conseguir uma boa situação financeira pessoal? Bom, eu sempre digo o seguinte, a maior riqueza sua é seu tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo e você tem livre-arbítrio. E por falta de utilizar melhor seu tempo, de planejar o que você vai fazer com o seu tempo, você desperdiça seu dinheiro e suas coisas. Então, reserve um tempo para você acompanhar a sua vida financeira. E a maioria das pessoas não faz isso. Eles gastam muito tempo, talvez, vendo jogo de futebol e novela e se dedicam pouco tempo para dar uma olhada nas finanças pessoais, como aquilo anda. Então, a regra é planejar e saber o que você vai fazer com o seu tempo. Pergunte o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando eu vou fazer, com quem eu vou fazer e etc. E planejar. Por exemplo, eu vou ler um livro. Quando é que eu vou ler esse livro? Quando é que eu vou terminar? E planejar a sua vida dentro do tempo que você tem. E todo mundo é rico igual, porque todo mundo tem 24 horas por dia. Esse planejamento, ele... De tudo que o senhor está falando aqui, uma coisa que me marcou muito é essa ideia de que eu já começo a planejar a minha independência e a minha aposentadoria. Ao contrário do que as pessoas fazem hoje, que é quando eu estou ficando mais velho, agora eu vou dar um jeito de... correr atrás, né? Eu já tenho que fazer todo esse planejamento e criar todo esse método pensando lá no futuro? Lá no futuro. E quanto mais cedo começar, é melhor. Que nem eu falei, quando nascer a criança já fazer. Por quê? Porque o tempo, ele gera dinheiro, por causa da mania do juro composto. Quanto mais tempo o dinheiro é aplicado, mais ele cresce. E isso é tão marcante que o tempo faz com que você ganhe mais do que o próprio montante do dinheiro. Então, por exemplo, tem até um exemplo clássico de uma aplicação de R$1.000 feito no nascimento da criança, quando ela tiver 65 anos, isso gera uma fortuna, né? Desde que, evidentemente, uma aplicação única. É uma aplicação única. Professor, nós estamos encerrando o nosso programa. Existe um perfil do investidor? A pessoa tem que ter o quê de capital para começar a ser um investidor? O maior capital é o conhecimento, tá certo? Então não existe praticamente um perfil. O que as pessoas falam, perfil moderado, agressivo, etc., é o grau de conhecimento. Por exemplo, quem tem um perfil agressivo seria aqueles que estão investindo em ações numa coisa mais rentável. Mas para isso ele tem que ter o conhecimento. Então, veja o quanto você conhece do investimento e se coloque no perfil. Se eu não conheço nada, caderneta de poupança. Eu já conheço um pouco de renda fixa, posso aplicar renda fixa. Eu conheço ações, já sei um pouco, pode. Então, o perfil é definido dessa forma. E o que é um bom investimento? O que é que o senhor considera os requisitos que tem que ter um bom investimento? O bom investimento é aquele que tem liquidez, segurança e rentabilidade. Quanto mais líquido, menor é a rentabilidade. Quanto mais seguro, menor é a rentabilidade. Então, é uma salada desse negócio, entre liquidez, segurança e rentabilidade. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo economista Vitor José Hall, ex-funcionário do Banco Central do Brasil e conselheiro do Conselho Regional de Economia, o Corecon DF. Agradecemos também a participação do jornalista Ronaldo Martins. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.